Bora lá, Fê, a ótima notícia que hoje o pessoal do Energia FM receberam os idealizadores da Safiel no Corinthians, o Carlos Teixeira e o Hugo Funaro. Eles passaram a limpo e explicaram tudo com exclusividade como vai funcionar a Safiel no Timão. E você acha que uma SAF no Corinthians é o único jeito de salvar o Timão? Eu tô empolgado demais, hein? Vou colocar pra vocês aqui os melhores momentos. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje nós estamos recebendo aqui alguns dos idealizadores da Safiel, né? Uma proposta de SAF pro Corinthians. Estamos recebendo aqui o Carlos Teixeira, tudo bem? O Hugo Funaro, boa noite para vocês. Como vocês se uniram, né, para ter essa ideia da Safiel? E se entre vocês já tem alguém que pertence à política do clube, algum conselheiro, alguém ligado ali na política do Parque São Jorge? Vou começar pela segunda pergunta, Letícia. Não tem ninguém ligado a nenhuma ala política. Eu nem sócio do Parque São Jorge sou. Pretendo me tornar, mas ainda não sou. Nós nos conhecemos, Letícia. Eu fui chamado por uma reunião porque o meu nome apareceu ali entre os maiores doadores da campanha do Arena dos Gaviões. E eu fui convidado para uma reunião que tinha ali outros grandes doadores também. Quem organizou a reunião imaginou que, olha, vocês doaram, provavelmente vocês têm condições de sentar numa mesa e, através da formação profissional de vocês, discutir uma solução para o Corinthians. Essa reunião foi em fevereiro desse ano. O grupo rachou logo de cara, porque metade queria ir por um caminho político e a metade da qual eu fazia parte decidiu pensar numa solução que fosse de fora para dentro. Então esse foi o início e os primeiros passos, e a partir disso a gente começou a trabalhar no projeto. Entendi. Então era um grupo de doadores da campanha do Arena, né? Empresários que doaram altos valores ali e resolveram se unir para ver se tinha uma outra solução que não a política do clube para salvar sem rabo a situação preso, do Corinthians. sem nenhum vício vindo de dentro. Zero. É isso, zero. Exatamente isso. Boa. Bacana. E mais, tá? Se eu puder falar também, sem nenhum interesse econômico no projeto e muito menos de cargo. O que nós estamos fazendo é uma doação que a gente faz com muita alegria para toda a torcida, para todos os corintianos. Somos torcedores comuns, por isso que eu brinquei no começo, né? Nós estamos aqui como torcedores comuns, mesmo quem entrou depois no grupo também requisito, que não tivesse nenhum vínculo político, que não tivesse nenhum interesse. Aliás, o Carlos modestamente não falou, mas assim, estamos doando não só nosso tempo, né? Porque nós, por exemplo, falo aqui pela parte jurídica, tem pessoal da parte financeira, não ganha nada com isso, e estamos investindo para entregar um projeto para o Corinthians. Eu acho que isso é um presente nosso, é o nosso corintianismo falando, né? Porque nós, assim como a torcida, assim como você, Lelê, Humano, enfim, ficamos aí indignados no passado e meio sem saber o que fazer. Tivemos uma grande esperança, né? Em 24, tivemos a vaquinha que a Gaviões aí brilhantemente promoveu. Acho que todos nós, imagino aqui, doamos, mas não era o suficiente, né? Sim. Então, quando apareceu essa oportunidade de fazer a diferença, de fazer nosso time, o Corinthians, né, voltar a ser aquele sucesso esportivo que todos nós torcedores queremos, então não pensamos duas vezes. E até eu brinco aqui, eu falei do Eduardo Salus, quando ele mandou pra gente aqui um WhatsApp da Safiel e tal, que a gente ficou sabendo que ele estava dentro, eu e outros colegas aqui, advogados, falaram: Salus, se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, viu? Ou seja, louco de vontade de contribuir. Então, assim, é puramente por amor que a gente está fazendo isso. Eu até gostaria de acrescentar que eu sempre fui contrário ao modelo de SAF para clube de futebol, ainda mais um clube do tamanho do Corinthians. Isso porque o modelo de SAF aqui exercido dentro do futebol brasileiro, a gente sabe, é o clube que está falido ou no estágio pré-falimentar, chega um cara, um bilionário, não sabe-se lá da onde, da Rússia, da Ucrânia, do mundo árabe, despeja um caminhão de dinheiro no clube, muitas vezes ali com a promessa de despejar esse caminhão de dinheiro, ou então alguma empresa, enfim, através de alguma pessoa, como a gente viu
lá no Vasco também acontecer. E esses times não tem muito pra onde correr. Era o caso do Botafogo, pintou o Textor, eu tô deitado numa maca sem respirar. Se chega um cara e fala, vou te dar essa injeção aqui, eu não tenho nada a perder. Foi o que o Botafogo fez e talvez pague um preço caro lá na frente, mas valeu a pena até então, porque o Botafogo não teria conquistado o que conquistou pelas próprias pernas. Então o botafoguense não pode reclamar do que aconteceu lá na frente. O Vasco mais ou menos no mesmo modelo. Então eu sempre enxerguei isso prejudicial ao Corinthians, porque o Corinthians é muito maior que Vasco, Botafogo, e mesmo com essa dívida absurda, o Corinthians tem um faturamento de 1 bilhão, 1 bilhão e 100 por ano, o que é algo monstruoso. Imagina se a gente fosse bem administrado. Então eu era contrário a esse modelo de SAF. Quando eu comecei a investigar outros modelos de SAF, como o Bahia, como o propósito de vocês também que foi estipulado, é diferente desse modelo aí que a gente está acostumado aqui no Brasil, que dirigente adora, quer quebrar o clube e depois vender para um cara aí quando não tem mais o que fazer. E eu gostei bastante, eu comecei a me interessar e comecei a acompanhar várias entrevistas que vocês fizeram ali, em cada uma vocês abordando um tema diferente, que às vezes não tinha sido questionado na primeira, e eu comecei a acreditar que seria algo produtivo para o Corinthians. Porque essa mudança, de verdade, ela tem que partir de fora para dentro. Porque de dentro para fora não vai partir. E eu acho que aí que tá o maior desafio de vocês. Não é convencer o torcedor, não é apresentar boas ideias. É vocês convencerem um conselho contaminado, cheio de ratazanas e que não vão querer dar o braço a torcer. Porque esses caras aí fazerem uma mudança estatutária para que o Corinthians vire SAF e saia desse modelo associativo para ter donos, vamos colocar assim, e esses donos serem torcedores do clube, eu acho que muita gente ali dentro vai perder a boquinha. O Corinthians, infelizmente, Carlos, infelizmente, Hugo, é um time que está contaminado pela falcatrua e pela corrupção já no seu DNA. Então, como é que você vai fazer hoje, talvez, um convencimento para que esse conselho apresente para o associado uma mudança de estatuto no qual eles vão perder poder e possivelmente as boquinhas que muitos lá dentro têm? Tá bom, eu vou fazer alguns comentários aqui, depois eu passo para o Hugo poder falar também, tá, Manu? Mas perfeito. Primeiro eu fico feliz de você ter nos acompanhado, estudado o nosso modelo e ter gostado dele, tá? De fato, a Safiel vem ganhando bastante apoio do torcedor, vem ganhando bastante apoio de jornalistas especializados, de influenciadores, enfim. A gente tem uma comunidade grande de repórteres e youtubers que acompanham o Corinthians. Quando a gente começou, mano, eu diria que há 5 meses atrás, apesar de, nesse momento, eu já acreditar que a gente iria conseguir, mas quando a gente começou, as chances eram de 0,1%. Né? Hoje, passados 5 meses, eu acho que por toda a trajetória do projeto e pela rápida deterioração da dívida corintiana, e o torcedor percebe a falta de alinhamento político e uma série de outras razões, eu diria para você, mano, que quanto mais corintianos como você gostarem do projeto e aumentarem a voz da torcida, mais nós sensibilizaremos esses dirigentes, porque alguma coisa, mano, eles vão ter que fazer, é inevitável. O Corinthians vai travar a nossa dívida, a trajetória da nossa dívida, perdão, o retorno me atrapalha um pouco aqui, tá? A trajetória da nossa dívida é insustentável, mano. A dívida do Corinthians, só de juros, ela cresce mais de 1 milhão de reais por dia. Ô, Carlos, 50 milhões por mês. Só botar um parênteses aqui. Quando você diz isso, significa o Corinthians pode quebrar e rápido, é isso? Exatamente, o Corinthians pode travar. Nós temos aí alguns transfers bans na fila, né? Nós temos uma RCE, que além da dívida, é um conjunto, uma parte dessa dívida que foi... O Corinthians apresentou um plano para a justiça, para que esses credores não bloqueassem as contas do Corinthians. Entretanto, essa RCE ela corre um risco muito grande de ser cancelada. Eu não sei se o termo jurídico é cancelada, doutor Hugo. Mas por que? Não estão pagando? Ela não está homologada. O risco é de não homologação, porque existe no processo, né, um laudo, enfim, de um especialista dizendo que o Corinthians não tem hoje
perspectiva de capacidade financeira para saldar suas garantias para pagar tudo. Caso o juiz não homologue a proposta do Corinthians, volta. Lembra, mano? Todo dia tinha uma penhora, todo dia tinha... Vai voltar. Se o juiz não homologar, esse é o risco. Fora isso, mano, nós temos coisas como custo competitivo do futebol, que cada vez é mais alto. Nós temos um clube social deficitário, independente de juros ou não, o clube precisa de fonte extra de receita e o nosso projeto resolve essa questão também. Nós temos um conjunto de sócio, mano, não sei se você está acompanhando, está circulando um abaixo-assinado pedindo intervenção judicial no Corinthians, o que seria uma tragédia para todos nós corintianos. Nós não queremos isso, mas os sócios que estão com essa tese, eles estão se baseando na Lei Geral do Esporte. E o que isso pode acarretar de ruim, no caso, essa intervenção judicial? Um juiz pode nomear um interventor, aí eu vou deixar para o Hugo falar. Você tem algumas formas, né, Sombra? Você poderia ter uma intervenção mais simples, que seria só para uma questão ou outra, por exemplo, não seguiu o estatuto para fazer um julgamento. Na verdade é a turma do Augusto Melo, né, que foi empichado, que tentou entrar com esse... Não, acho que é outro, Lelê. Na verdade, mas eu acho que não é do Augusto, não. Na verdade, o que acontece? Eu só estou dando um exemplo, poderia ser uma coisa pontual, mas o que a gente está vendo que está circulando e tem sido falado nas redes sociais é um pedido de intervenção como teve no Bahia lá no passado, né? Ou seja, vem um interventor, fala assim, o presidente Stabile não manda mais, né? Quem manda é o interventor. Sim, porque... E assim, na verdade, o interventor, ele vem com uma missão, né? O juiz dá uma missão. A missão que o juiz der para ele, ele vai cumprir. Por exemplo, olha, você tem que fazer a dívida baixar, tem que fazer a conta fechar. Eu vi que logo depois que o Stabile assumiu, né, ali a questão do impeachment do Augusto, teve um sócio que entrou com essa intervenção, né, para tentar tirar o Stabile, mas aí já negaram e pode entrar de novo, né, futuramente. Oi, Carlos, desculpa, conclui, por favor. Não, eu só estava dizendo pro Mano que nós estamos diante de uma encruzilhada, mano, e nessa encruzilhada, seguir no modelo associativo não é mais uma opção. Nós vamos ter que decidir, mano, que tipo de SAF a gente vai querer fazer. Se a gente quer uma SAF onde um estranho, um terceiro, compre as propriedades, ou se a gente quer uma SAF onde os torcedores possam, de fato, ser dono no papel do Corinthians. Deixa eu só completar, Sombra, só para ir respondendo o Mano também, que eu acho que é importante. Mano, eu falei, a SAF é inevitável. Acho que todos os clubes brasileiros vão acabar tendo que ir por conta dessa questão que a gente falou, que é um estímulo do governo, tá? O governo está estimulando isso. Ponto. Aí como fazer, que é o que o Carlos acabou de falar. Tem 3 formas, isso está na lei, tá? Qualquer clube, ele pode ser vou falar aqui só para simplificar, a SAF dele mesmo, tá? Fazer todo mundo aqui conhece o MEI, né? Às vezes você tem ali, você faz o MEI. É o Fortaleza, microempreendedor individual, né? Você faz consigo mesmo, é só o Corinthians, tá? Ele poderia, Corinthians, virar SAF, e ele poderia, se não for assim, ter outras opções. Por que ele não pode, ou por que não resolve ele simplesmente virar SAF? Ele resolve a questão tributária, né? Ele se enquadra num regime melhor, só que, por tudo que o Carlos falou, precisa de investimento, né? Se não chegar uma grana agora, um aporte agora para o Corinthians, curto prazo, de curto, médio prazo, vai quebrar, tá? Então aí ficam 2 opções. Vender para um dono, né? Que é o que você falou, mano. Tem aí várias SAFs que são mais famosas, tal, que é de um dono, né? Que com os riscos todos do dono. O dono é aquilo que a gente falava, né? Ele entra, já põe aquele capital todo, o negócio vai muito bem, né? Geralmente você tem um resultado imediato no campo, mas e depois? Depois o dono começa a vender jogador, às vezes é um dono... O Textor. É o Textor, pronto, Textor, um grupo qualquer desses, né? E ele vai olhar o interesse dele, joga jogador para cá, jogador para lá, enfim, não vai atender o interesse do clube. E tem a proposta que nós estamos trazendo, que ela é disruptiva no futebol brasileiro, mas não é no futebol mundial, né? O Carlos sempre traz o exemplo aqui do Bayern, né? É igualzinha, né? Bem parecida. E então assim, o que parece, mano, hoje? Não é vamos ou não ser SAF. Qual SAF nós vamos ser? Tá? E aí eu acho que o Conselho do Corinthians
E veja, aqui o pessoal fala do conselho, tá, mas assim, tá lá no estatuto, você pegar o estatuto, uma das principais funções do conselho do Corinthians é velar pelos interesses do Corinthians, está escrito, né? Então, é óbvio, quando você leva uma proposta, os conselheiros têm que sopesar aquilo tudo, analisar como você analisou, mano, como eu analisei, como todos os torcedores hoje do Corinthians estão analisando, com cuidado. Agora, se a conclusão for que é a melhor proposta, eu diria, o conselho tem que aprovar, né? E por que que tem? Porque nós temos previsões na Lei Geral do Esporte, no sentido de que tem umas regras que são bem genéricas, assim, de administração. A administração tem que ser proba, tem que ser zelosa, não pode ser temerária, ou seja, não se pode fazer o que quiser, né? Você tem que sempre, entre duas alternativas, adotar melhor para o clube, né? Então isso vai ter que ser sopesado. E o último ponto aqui para eu encerrar essa parte... Mas, Hugo, só um adendo aí no que você falou. Mas deixa eu falar do estatuto que você falou, mano, que eu acho que é importante. Não, rapidinho, você, só com relação ao que você falou aí do Corinthians aí, e a relação com os conselheiros, é que nós, torcedores, nós vivemos de Corinthians. Esses caras que estão lá, muitos deles vivem do Corinthians. Então é aquela situação que é um pouco complicada, né, para aprovar. Mas complementa com relação ao estatuto, por favor. Você tem razão em colocar, e eu não quero generalizar, tá? Eu acho, como eu disse, os conselheiros, eles são, eu acho, acima de tudo, corintianos. São corintianos e são associados do Parque São Jorge, assim como tem corintianos que não são associados do Parque São Jorge. E o Corinthians é algo que é maior do que o clube hoje, né? Ele começou ali vinculado ao clube, mas ele é muito maior que o clube. Tanto que tá nessas discussões, pode ter direito à volta, não, mas enfim. Estatuto. Você fez a pergunta, mas como se não estivesse prevista, SAF. Está prevista, mano. O artigo 2º do Estatuto já prevê a possibilidade de SAF, e para nossa, para nossa alegria, qualquer SAF no Corinthians, ela precisa ser aprovada, em última análise, pela Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? São os associados do Corinthians. O Conselho participa sim, mas a palavra final, que SAF você quer? Quem vai dar é o associado do clube. Já está previsto, não precisa mudar o estatuto. Muito bem. Antes que vocês continuem fazendo perguntas, e inclusive já os ouvintes também vão participar, até porque eu já tive uma aulinha prévia aí, porque eu sinto que a gente precisa trazer um pouquinho mais de didática agora. Um pouco mais de didática pro torcedor. Na prática, né, Sombra? Como que é a prática. Então eu vou através de algumas perguntas e levando para esse caminho que o torcedor possa ter um entendimento melhor. Beleza. Diz assim, o torcedor vai ser sócio. Tá, como que ele vai ser sócio? Então, pelo que eu entendi, Carlos, é o seguinte. Primeiro, vocês vão lançar um movimento, né, angariando possíveis investidores, torcedores que gostariam de investir em várias categorias, né? Antes de ter a SAF, antes de aprovação de qualquer coisa. Então vocês lançam lá, não sei qual é o nome desse documento que vocês lançariam publicamente, falando, olha, eu tenho intenção de investir. Pelo que eu entendi, por exemplo, seriam cotas que vão de R$200 até um teto. Então, por exemplo, se o cara tiver R$200, ele pode ir lá, vou comprar uma ação, vamos lá, custa R$200, e esse cara que comprar, ou tiver esse intuito de investir, ele já tem direito a voto. Perfeito? Exato. Deixa eu explicar um pouco melhor. Ok. Existem alguns passos para o projeto se materializar. Boa. Né? Então, em que momento nós estamos agora? Nós estamos num momento na iminência de entregar uma proposta em mãos para o presidente Stabile. No dia 28 de outubro, no auditório do Museu do Futebol no Pacaembu, a Safiel vai fazer um evento de lançamento com entrevista coletiva, e nesse dia, nesse mesmo momento, entregaremos a proposta para o Stabile. A partir daí, o Corinthians precisa nos dar uma resposta se ele pretende sequenciar a discussão dessa proposta conosco. Okay. Né? Isso não precisa ser uma resposta necessariamente vinculante. Pode ser uma resposta do tipo, olha, me interessei, vamos aprofundar. Né? E vocês já estiveram com o Stabile, né? Já. Inclusive. A gente já esteve com o Stabile e com muitos outros conselheiros do Corinthians. Nós estamos agora ampliando o diálogo e apresentando. Ontem, por exemplo, nós apresentamos o projeto para uma chapa, tinha mais de 30 pessoas na apresentação. Então a gente vem
enfim, fazendo muito esforço para divulgar ao máximo o projeto para o Parque São Jorge. E é importante dizer, né, Carlos, só desculpa interromper, mas que está sendo apresentado para todos os conselheiros que têm interesse sem ter nenhuma... Nós falamos com todo mundo, até porque nós não somos de nenhum grupo político, e também é um projeto para todos os corintianos, né? Falaremos com todos, com quantos forem necessários, inclusive sócios, né? Bom, só para pegar a resposta do Sombra, então, a partir do momento que o Corinthians engaja nessa discussão, em algum momento, Sombra, desse processo, nós poderemos fazer o registro para que os torcedores façam as reservas dessas ações. Ok. Tá bom? Então, a ação que o torcedor vai poder comprar, que é a ação que dá direito a voto, ela é uma única ação, tá, Sombra? Tá. A ação é igual para todos os corintianos. Não existe corintiano mais ou menos corintiano do que o outro dentro da Safiel. O que vai mudar é a quantidade de ações que cada pessoa vai poder comprar, de acordo com a capacidade financeira dela e com a disposição de investir mais ou menos dinheiro. Então, os torcedores serão chamados, convidados, através de um amplo sindicato de bancos. Essas ações elas vão estar disponíveis. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, depois em bancos de segmento de... Ou mesmo nesses mesmos bancos, mas nas agências de segmento de classe média alta, bancos private banks, etc, etc. Tá? Então os corintianos vão fazer uma reserva de quantidade de ação que eles querem comprar. Lembrando, há um limite máximo. Se eu tiver muito dinheiro e conseguir comprar, porque não é só ter dinheiro, quer dizer, existe todo um rateio dessas ações, né, na distribuição, nenhum corintiano vai poder ter mais do que 1,8% de poder de voto. Para que também nenhum aventureiro queira se tornar dono do Corinthians. Exatamente. E para que nenhum indivíduo, por mais corintiano que se ache, tenha a possibilidade de ter um controle desproporcional em relação aos outros. Tá? Então, a partir do momento que essas reservas estiverem feitas, né, se o Parque São Jorge assim quiser, vai poder colocar para votação dos seus associados. E tem um valor mínimo de arrecadação de intenções? Sim, temos um valor em mente. A gente vai deixar para divulgar isso no dia 28, até para não estragar algumas surpresas, mas é um aporte vultuoso. Nós temos uma meta mínima, uma meta ideal e existe também a possibilidade de ampliarmos um pouco a captação caso haja excesso de demanda. Tá? Então, a partir desse momento que o torcedor fez a reserva, o Parque São Jorge aprova a SAF através de votação, né? Aí esses torcedores que fizeram a reserva são chamados a confirmarem a reserva, fazendo o depósito, né, do valor correspondente às ações que ele reservou. Se ele também desistiu, não tem problema, ele só vai perder o lugar na fila. E a partir daí, essa nova empresa se forma, essa empresa que vai ser detentora das propriedades de futebol do Corinthians, e os torcedores poderão, como acionistas de qualquer empresa, votar em alguns cargos chaves dentro da SAF, que a gente pode fazer numa próxima pergunta. Eu só acompanhando o que vocês estão falando para deixar bem zero. Então vamos lá, 10 mil corintianos têm direito a voto. 10 mil corintianos compraram ações. Tá certo? Certo. Esses 10 mil vão votar para montar um conselho. Isso. Eles vão votar em alguns conselhos dentro da SAF, que é o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho Cultural e o Comitê de Governança. Tá. Então ele vai votar em candidatos que, para se habilitarem ao status de candidato, precisarão passar por critérios altamente rigorosos, tanto no aspecto técnico como no aspecto ético. Então, se eles forem habilitados, eles seguem para a Assembleia. O torcedor vai pegar o seu celular, vai fazer a autenticação facial na nova aplicação do sócio torcedor do Corinthians e vai escolher qual candidato ele escolhe para esses órgãos que eu acabei de dizer aqui.
Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, não deixa de deixar o like, aperta o botãozinho hypar o vídeo aí no seu celular, assim você ajuda demais, tá informando aqui pra plataforma que o canal é um canal de notícias do Corinthians, beleza? E aí, pessoal, o que você achou dessa situação? Você acha que a Safiel vai dar um jeito no Corinthians? Você acha que os caras vão conseguir implementar essa ideia? Que, diga-se de passagem, é uma baita ideia, né? O clube, de fato, ficaria na mão de quem ama o Corinthians, não de quem quer usurpar o Corinthians, entendeu? Ah, tá lá, os conselheiros, os caras só ficam mamando, velho. Só fica sugando o Corinthians, ninguém dá uma solução. Os caras só metem a mão e sai fatura. Mano, não vou nem ficar falando, a gente já tá cansado de saber do que rola dentro das quadras do Parque São Jorge. Que, diga-se de passagem, o Corinthians, dentro do Parque São Jorge lá, é medíocre. Toda aquela administração, core, todo o conselho. Cara, ninguém faz nada, mano. Precisou o Ministério Público precisou de 20 dias para ter a prova. Algumas coisinhas só, eles nem tiveram acesso a tudo, mano. Eles tiveram acesso a algumas coisas. Falou, ó, já tem o suficiente pra afastar o senhor André Sanches, pra afastar o Augusto Melo, pra afastar o Duírio. Por quê? Porque com o que eles provaram, eles já falou, mano, se esses caras continuar lá dentro, eles vão mexer na investigação, eles vão atrapalhar, eles vão sumir com documentos, que é o que aconteceu, né? Sumiu com as faturas do cartão de crédito lá do Corinthians, que o Ministério Público tá pedindo, aí o Corinthians vai fazer um boletim de ocorrência porque sumiu as faturas. Mano, vai no banco, velho, o banco guarda acho que 1 década os documentos, pega a segunda via e manda. Você vê que nem pra imprimir uma fatura o Corinthians funciona, mano. A grande questão aqui do vídeo, pessoal, se você chegou até aqui, é a seguinte: quem vai aprovar os caras entrar lá, mano? Alguém tem que aprovar. Quem? O conselheiro. Os mesmos que estão lá há décadas, sugando, mamando na teta instituição Corinthians. Entendeu? Então é eles que tem que aprovar. Agora, vamos ver se vamos ter apelo popular. Eu digo apelo popular, a Fiel gritando, botando pressão pros caras aprovar, a voz da Fiel mesmo sendo voz ativa. Vai ser o único jeito, mano. Não vai ter outro jeito. Lógico, saindo qualquer atualização eu trago pra vocês. Usa o espaço aqui embaixo pra se manifestar, pra deixar a sua opinião sobre esse tema, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!